Hoje é o nosso dia de folga, é quarta-feira. Folga, como quem diz, porque a quarta e a sexta é o dia em que não jogamos, mas temos na mesma a revisão do torneio, temos na mesma a revisão do field e vemos as mãos marcadas nas quartas e nas sextas-feiras. E pronto, fazemos o desporto na mesma. A única diferença é que basicamente não jogamos póquer, não fazemos uma sessão à quarta e à sexta, mas não tiramos folga do estudo, estudamos mesmo 7 dias por semana. Ora bem, 10h35, está na hora de começar a colar as notas nos regs que a gente tem estudado. Nós tiramos várias notas dos jogadores regulares com qual encontramos as mesas e agora vamos copiar e colar as notas deles nos sites onde a gente joga. Pá, a cena que nós temos de fazer melhor é, estás a ver aqui que nós já temos o nome dos regs, nós tínhamos de fazer isto em todos e não fizemos. Acho que devíamos, sempre que fomos lá à folha para estudar um reg, convém o pessoal tentar pelo menos saber isso. É que, tipo, este gajo já apareceu 3 ou 4 vezes nas nossas mesas, lembras-te? Eles perguntaram e acho que é mesmo importante. Sim. Tem pai, mãe, Eu tenho Como 2 é que desses. Vi aqui um Insta Story. o Pedro Correia joga no desses, sabias? O Caridade tem um desses, eu curti a brava no Algarve. Tenho 2 desses, tenho um Sabes porquê? problema. Porque o Caridade joga 8 meses e depois mete 10. Bernardino. Consegue jogar 10 também grande. Bem, mais um dia de trabalho hoje. Hoje temos um evento que dá bracelete na GG Poker, um torneio de $800 que é da All Stack. Temos muitos torneios bons hoje para jogar. Hoje tem que correr mesmo muito bem, que é para a gente também conseguir ter uma folga bastante boa, que é para sábado voltarmos muito fortes. Acho que é um dia, acaba a ser sempre um dia mais motivante para jogar, porque temos um torneio muito bom, um torneio que a gente está sempre à espera de jogar. E este tipo de torneios a gente joga uma vez por ano ou 2 vezes por ano, então sempre que chega estes dias nós temos sempre uma motivação extra para jogar. E é assim que não me sinto neste momento. Acabei de fazer agora o aquecimento, estou aqui a iniciar o login nas salas e vou começar mais um dia na raça a foder os gajos. No caso, a Polarize dá as raízes e dá tipo as informações quais são os melhores torneios. Então a gente baseia-se nisso. Eu quando abro as salas de póquer, eu hoje em dia já sei quais são os torneios que eu tenho de abrir, já sei quais são os melhores. Exceto algumas situações em que, por exemplo, alguns torneios em que a gente não sabe se pode ou não de ir e vai depender de como é que os torneios está, se o jogador está com muitos jogadores recreativos, se tem muitos jogadores regulares. Se tiver muitos jogadores regulares, não devemos jogar. Se tiver muitos jogadores recreativos, o torneio torna-se melhor, então já podemos jogar. E às vezes fazemos uma seleção de mesa, que é, por exemplo, um torneio que meta só 50 ou 100 jogadores. Normalmente os torneios nesta altura metem 10.000, 5.000, 2.000 jogadores. Então um torneio que meta 100 a 150 jogadores dá para selecionar as mesas, porque em menos mesas é mais fácil de conseguir encontrar uma mesa melhor. Então nós fazemos uma seleção de mesa, tentamos ir para uma mesa em que tenha mais jogadores recreativos. Ou seja, todos os problemas que tem no poker, eu vejo que quando a pessoa é consistente, ela consegue
superar. Então, se eu tenho um problema emocional e sou consistente em trabalhar isso, em realmente rever, em me perguntar, eu vou vencer. Se eu tenho um problema de resultados ali que não estão acontecendo, se eu sou consistente nos meus hábitos, eu vou ver. Então, o poker você precisa de ser consistente, você ter consistência para ter resultado. Bom, e eu já, pelo BG Cash, né, eu acabei tendo muito contato com diversos jogadores de Portugal, os melhores do Portugal e Brasil, provavelmente eu já devo ter conversado. Todos passaram por adversidade, praticamente todos contam algum momento da carreira que não deu certo, e nesse momento eles sempre continuaram fazendo aquilo que estava dando certo, que é cuidar do background deles, cuidar dos estudos e continuar jogando mesmo que esteja em adversidade. Então é o que eu aprendi, é o que eu vejo que tem em comum em todos os jogadores. Tu tens que ter mesmo muitos resultados para chegar ao ponto de estar mesmo muito confortável. Tipo, os melhores do mundo, eles são os melhores do mundo muito porque eles estão confortáveis a jogar aqueles limites, estás a ver? É o que o Rui estava a dizer, tipo, todos os torneios que tu jogas, todos os torneios que tu jogas não podem mudar a tua vida. Sim. Tipo, basicamente é isso. Não beber isto hoje vai perder. Nem parece uma coisa, nem parece uma obrigação, não é? Tem sido mesmo altamente jogar futebol, vôlei, pádel com eles tem sido espetacular. E depois disso, até à hora de começar, até à 1h30, eu tenho cerca de 2 horas em que a única coisa que eu tenho mesmo para fazer é comer. E 2 horas é mesmo muito tempo e eu sinto que tenho tempo para tudo, para descansar, para ligar a alguém que eu queira falar, e é mesmo muito tempo. Hoje foi um dia longo, joguei até 1h, tive uma deep run, tive um dia 2 na Open, um 55, 500 capas garantidos, um Moss das séries.
O dia 2 começou às 4 da tarde aqui no Brasil e durou agora até à 1 da manhã. Fiz 22º ou 23º. Não foi desta que veio o World, não foi esta que veio o prémio grande, mas estou contente com a minha prestação e acho que foi um dia bastante positivo. E é o 3º dia que eu consigo ficar positivo, desde a minha descida de nível, portanto estou a caminhar bem para a subida de nível novamente. Obrigado a todos, um abraço. Vamos ir, malta. Quem é que vocês têm a perguntar a ele? Espera aí, temos que chamar o Uber, caralho. Estamos lá, olha lá fora. Eu não vou ficar na tua equipa outra vez. Foda-se, passa-te ao fresco. O que eu joguei com os negros, porque o gajo joga pior que eu e estava sempre a virar para mim a dizer: pá, tens que fazer isto, não sei o quê. E depois a bola tipo vinha, passava no meio de nós e ele: ó Jorginho, e eu: isso não é. Quanto ao exercício que tenho mais gostado de praticar enquanto estamos aqui, é um bocado difícil. Eu jogo futebol já desde que me conheço, ou seja, desde os 9 anos comecei a jogar, mas nunca tinha experimentado, por exemplo, jogar pádel e gostei bastante. Acho que é uma coisa que se calhar em Portugal vou começar a fazer, ainda mais que é uma moda, uma nova tendência, e eu por acaso nunca tinha experimentado. Sempre fui bastante fraco a treinar, então tipo, um dos meus maiores objetivos a vir para aqui era conseguir não falhar nenhum dia de treino. E depois, ao longo dos dias, ao passar o primeiro dia, o segundo, eu comecei a colocar mais objetivos, para nunca ficar estagnado num objetivo, tentar fazer sempre melhor, dar sempre um bocadinho mais de mim. E fazê-lo com tanta regularidade é uma coisa boa, que eu não tinha muita hipótese de fazer desportos de grupo com tanta regularidade se não estivesse aqui, se não estivesse com este grupo e não tivéssemos isso na nossa rotina. Eu sinto-me uma pessoa competitiva. Eu, quando estou a jogar, a maior parte dos jogos que jogo, eu gosto de tentar, ok, vou tentar ganhar. Simplesmente pelo prazer de jogar e pelo prazer de ganhar, não é? E felizmente consegui ganhar o Tuesday 500 da Party Poker, que é um torneio knockout, e depois de 7 horas e 20 de jogo, mais ou menos, conseguimos ganhar para o primeiro prémio de $15.000, que consistia em $7.700 de knockout e o resto de prize pool. Não sei, foi mais um dia de muitas horas. Começámos a jogar às 2, são 10 da noite, portanto já foram 8 horas a jogar, mais o warm-up todo, etc. Pronto, e amanhã há mais, não é? Amanhã temos a folga, dá para descansar um bocadinho, depois na quinta voltamos às mesas. Aqui nas folgas, as folgas têm sido aproveitadas para tentar fazer um break, mas nunca fazemos um break porque é importante também não quebrar o ritmo, então tentamos fazer recuperação, digamos assim, em que temos sempre uma parte de estudo, mas é uma parte pequena no dia, e passa mais por fazer atividades que privilegiem a dinâmica de grupo. Vamos fazer algum trilho, já fomos fazer stand-up paddle na lagoa. Tentar fazer desporto na mesma e a recuperar, também tentar variar um bocadinho a alimentação nesses dias específicos, e no fundo é fazer uma pausa,
a recuperar energias, para depois, quando for a hora de voltar, estarmos prontos e não evitarmos ao máximo a sensação de burnout. Nós nas folgas ainda temos bastante trabalho, nós estudamos bastante nas folgas, ainda temos o MTT Review para fazer, temos o Field Review para fazer, rever umas mãos marcadas e depois do resto do tempo a gente tem aproveitado para conhecer restaurantes, almoçar e jantar fora. O candidato pediu sumo de uva para ver se eles se enganam. Mas sim, parece mais novinho. É um prazer estar aqui nesta mesa rodeado de pessoas incríveis acima dos jogadores de póquer. Obrigado. Da mesma forma que não funciona nunca trabalhar, não funciona trabalhar todos os dias. E as folgas são mesmo muito importantes para isso e nós de certa forma olhamos para a folga como uma coisa que está relacionada com o trabalho, ou seja, nós pensamos na folga como uma coisa que vai melhorar o nosso trabalho, a nossa performance nos dias de trabalho. E nós, sei lá, temos alguns cuidados, sei lá, não é por ser folga que vamos sair à noite e deitar-nos tarde, ou não é por ser folga que vamos estar o dia todo no sofá, sei lá, fazemos desporto na mesma, fazemos na mesma a revisão de torneio, a revisão de field, mãos marcadas, mas pronto, aproveitamos o dia para descansar e pronto, acho que é... Acho que os cuidados que devem existir nas folgas é um bocado, temos que ter um pouco de equilíbrio, por exemplo, nós durante a semana não bebemos álcool, durante a semana enquanto é dias de trabalho não podemos beber álcool, dias anteriores ao trabalho não podemos beber álcool. Nós também não estamos a comer comidas bastante pesadas, ou seja, haver sempre aquele equilíbrio, poder abusar um bocadinho, mas com cabeça. Eu quero ser filmado, que ficou uma merda. Ficou mesmo, mano, cortou-nos demasiado, mano, cortou demasiado. Está bué que curto. Mano, cortou bué, mano. Não me dás esta merda. Não, para, vamos falar a sério. Acho que está bem? Está uma merda. Pronto. Eu gosto bastante de ir à sauna, tanto de manhã como à noite. Primeiramente, eu acho que é pelo bem-estar, em primeiro lugar, quando experimentei a sauna pela primeira vez. Pá, gostei bastante da sensação. É uma sensação muito semelhante de fazer um treino difícil, não é? Aquela sensação de realização, acho que é muito semelhante e o choque da temperatura, sair de um meio muito quente para um meio muito frio, causa essa sensação. Depois também, claro, é pelos benefícios em termos de saúde, não é? Aumento da longevidade e etc. E depois também lá está, porque é algo em que consigo trabalhar um bocado a resiliência também, porque é algo difícil, lá está, é como um treino, um exercício físico. É fazer algo difícil todos os dias e no dia seguinte vai ser cada vez mais fácil e acho que isso é algo que também traz bastante realização. E depois também acho que para nós, principalmente nós que vamos quase diariamente, eu, o Jorginho, o Diogo principalmente, acho que também tornou-se um ritual, digamos, para fundamentar ainda mais a nossa amizade, acho eu, porque é um momento mais tranquilo, estamos ali ao fim do dia ou mesmo de manhã, em que ou ouvimos música ou estamos mesmo em silêncio e aproveitamos para conversar uns com os outros e conhecermos também melhor, porque geralmente durante o dia há muitos momentos em que estamos todos juntos, mas é um bocado caótico e não dá para nos conhecermos mesmo a fundo e abrirmos uns com os outros. Acho que isso é sempre mais fácil quando estamos em grupos mais pequenos e acho também uma parte muito importante de irmos à sauna essa.
15-12, após quinto set, 3-2, uma vitória suada, mas eles nem água bebem. No fim, quem ganha essa surpresa? E agora que já estamos aqui há um mês, o que é que acham, como é que acham que tem corrido isto? Tem corrido fixe? Tem sido acima das expectativas, abaixo? O que é que achas? Eu tenho curtido bastante, a rotina é fantástica, né? Um gajo está a evoluir mesmo muito e não sei, a rotina de trabalho é algo que eu nunca tive semelhante a esta. Acho que é mesmo muito exigente e acho que a evolução está-se a notar dia para dia, honestamente. Acho que podia ser melhor? Acho que não, acho que está... Se houvesse tipo assim uma coisa que... A alimentação não é que estamos a habituar e não nos custa, é algo bastante diferente ao que estamos habituados, mas de resto, sobre a parte de trabalho em si, acho que está perfeito. E mesmo temos nos aguentado na própria rotina de acordar cedo, ter sempre aquele estudo de manhã, nunca tem havido um dia que nós falhamos, tenha sido mais difícil. Essa parte do equilíbrio, eu acho que principalmente a parte do companheirismo, de um gajo estar sempre a rir e assim, acho que está a ser muito acima das minhas expectativas. Lá está, nós não nos conhecíamos todos e assim não sabia bem. Não estava à espera de nada, no fundo, e acho que tem sido muito porreiro. Essa acaba por ser sempre uma surpresa, não é? Um gajo nunca trabalhou junto tanto tempo e o gajo nunca sabe muito bem o que é que vai vir daqui, não é? É muito diferente falar no Discord ou conversar online do que viver com 6 pessoas durante 2 meses, é muito diferente. Eu sinto, sabes o quê? Tipo, imagina, estamos aqui há um mês e parece que estou aqui há uma semana. E isso é bom, não é? Quando sentes isso, quando o tempo passa a voar, tipo, custa muito menos, quando parece que o tempo não passa quando não estás a gostar ou está alguma coisa não está a correr bem. Já estamos mesmo à porta dos overcooks, não me parece que estamos aqui há mesmo pouco tempo. Parece que ainda estamos a aquecer. De forma geral, acho que o dia correu bem, começámos a nossa rotina normal, logo de manhã a rever um torneio, depois fomos fazer desporto, jogámos vôlei e estava-me a sentir bem, senti-me com bastante energia. Depois do almoço, sinceramente, logo quando estava a aquecer para a sessão, senti logo que estava mais cansado do que o normal, acho eu. E pensei logo em fazer um bocado de gestão, tipo, estar atento à forma como me sentia durante a sessão e se fosse necessário reduzir mesas ou assim, estava preparado para isso. E acho que até correu bem. O quinto lugar, não é o ideal, não é, mas acho que não me posso queixar porque acho que cometi alguns erros que se calhar se estivesse a 100% não cometeria, por isso o importante é estar focado e tentar equilibrar sempre as swings emocionais e assim que o resto há de vir, acho eu. Deve estar a pôr caralho. Foda-se, eu estou a perder 3 capas aqui. No GG fodi 4 capas. E eu no GG fodi quase 4 capas também. Vou pensar que estava a ver. Sentes que tipo que a tua criação de expectativas é influenciada por estarmos aqui todos? Tipo, eu acho que não. Eu acho que é tudo dentro da minha cabeça. No meu mundo acho que não tem a ver com as coisas de fora. É assim, há coisas aqui que influenciam isso. Tipo, eu a ver o Berna a ganhar todos os dias, eu claramente acho ainda mais que estou a fazer alguma coisa muito mal por nunca ganhar, estás a ver? Eu penso, não, é impossível, estás a ver? Tipo, matemática não funciona assim, aquele gajo não ganha sempre e o outro perde sempre, tipo, e ele tem que estar a fazer coisas bem e eu tenho que estar a fazer coisas mal, estás a ver? Tipo... Mas acho que é fixe, mas também tens o outro lado da moeda, que é, eu acho que o único gajo que eu senti isso, tipo, foda-se, o que é que aquele gajo faz que ganha sempre? Foi os sonecas, tipo, eu não trabalhava com ele e caralho, mas fosse o gajo ganhava todos os dias. Por isso é bué fodido gajo olhar para os outros. Eu acho que ele mudou o jogo. Acho que mudou o jogo? Eu também acho que não mudei o jogo. E mudei. Estás a ver? Tipo, mudei. Eu, tipo... O que acontece emocionalmente quando um gajo está mesmo muito agarrado ao resultado, quando está mesmo muito alterado, é que tipo o teu cérebro desliga. E não vou dizer literalmente, porque acho que ele não desliga.
o teu cérebro desliga, tipo, tu perdes mesmo a capacidade de raciocinar. Tipo, estás ali, tipo, dás colo no botão com a TMP. Tipo, imagina que estás a jogar o torneio mais caro da sessão e queres mesmo ganhar aquele pot, que é uma coisa que nunca pode acontecer, estás a ver? Queres mesmo ganhar aquele flip ou queres mesmo ficar ITM, tipo, isso aí é... Quando tu estás nesses spots, o facto de estás mesmo muito envolvido emocionalmente no pot ou no torneio, faz com que aquela emoção elevada, tipo, não te deixa pensar claramente, estás a ver? Não te deixa... Sim. Tipo, não te perdes a capacidade de assumir o range dele, perdes a capacidade de assumir alguma coisa por causa dos timings, perdes a capacidade de tirar reads da situação, tipo... Agora imagina quando isso te acontece em todos os torneios. Tipo, tu achas que estás a jogar bem porque não tens capacidade de ver o que é que não estás, a informação que estás a perder. Tipo, como é que tu vais ver a informação que não tens a capacidade de ver? Tipo, não dá. Então tu achas que estás a jogar bem, mas estás tipo, a perder mesmo muita informação. Eu por acaso achava que era mais ao contrário, achava que pensavam demais quando estão a perder. E pensas, imagino, um bocado demais. É mais do que desligar, não é? Só tipo, pensas demais, mas ao mesmo tempo estás a perder boa informação. Tipo, às vezes acontece que eles, tipo, acho que começas a tipo... Eu não sei acho como é que se diz, pensas demasiado em coisas que tu sabes que são certas, É tipo, mas depois também acontece o que estás a dizer, que é tipo, fazes uma cena e depois tu pensas, mas que atrasado do caralho, sei que isto é uma merda e nem sabes porque é que fizeste, estás a ver? A mim acontecia. é como, tu quando estás a fazer uma coisa, tipo, imagina um desporto, o póquer não é muito diferente disso, não é? Tipo, tu tens que entrar num estado de flow, tens que, tipo, imagina o que é, estás a jogar futebol, e de um momento para o outro começas a questionar as tuas habilidades e quando vais a rematar, em vez de simplesmente pensar vou rematar, começas a pensar tipo, em todos os sítios onde estás a pôr o pé e como é que estão os teus braços. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, não é suposto pensar nessas coisas, é suposto as coisas virem naturalmente e no póquer é exatamente igual. É suposto, tipo, estás num spot, dás call no botão com a TMP e tipo, tu sabes o range que ele tem e ele faz snap check em vez de demorar um bocado e se calhar isso para ti significa alguma coisa. Agora, quando estás emocionalmente envolvido, aquilo não significa nada, tu não tiras informação nenhuma daquilo, tipo, duvidas de todas as tuas redes, porque já perdeste a confiança toda, estás a ver, tipo, é isso. E para mim, por mais results oriented que isso pareça, que é, eu parece que só consigo recuperar aquela confiança mesmo muito estável quando bate, estás a ver? Tipo, é mesmo muito difícil recuperar essa confiança. Mas acho que isso é bué da mau. Pois é. Eu acho que não faz sentido tipo, tu dependeres disso, não é? Porque depois começa a correr mal e vai acontecer outra vez. Eu sei, não é? Mas é difícil ser controlável, não é? É difícil ser controlável isso, não é? Bom, é muito comum a gente querer tornar o jogador de pôquer uma máquina, né? Achar que não tem emoções e querer tirar essa parte. Eu já discordo um pouco, eu acredito que é importante sim sentir emoções de quando você ganha, quando você perde. Acho que o diferencial de um grande jogador é saber gerenciar bem essas emoções, ou seja, eu saber como eu me comporto bem mesmo nessas oscilações emocionais. Porque, por exemplo, quando está indo tudo bem é muito fácil. Tá indo tudo bem, tá tudo tranquilo, eu consigo gerenciar bem. Agora, quando realmente as emoções tá em um momento complicado, que durante a carreira vai acontecer, eu saber lidar, eu ter essa emoção, eu viver essa emoção, mas saber dar um significado para ela é bem importante. Como é que tu deixas de jogar e pensar no make-up que tu tens e pensar quanto é que este torneio dá e tipo, estás sempre a relacionar essas coisas todas? Tipo, eu nunca consegui fazer isso, estás a ver? É uma coisa que não é suposto fazer, tipo, quanto melhor fores no mental game, menos fazes isso, estás a ver? E, tipo, eu nunca consegui deixar de fazer isso. Nunca consegui tipo, deixar de pensar, ok, quanto é que eu tenho de make-up, quanto é que dá este torneio, tipo, a partir de que lugar é que eu fico break-even na sessão, merdas que não interessa para nada, tipo. E eu acho que, tipo, rebaixar bué, tipo, não é rebaixar, não deixar essas emoções, reprimir, exatamente era isso que eu queria dizer, reprimir essas emoções, acho que é mesmo bué de tóxico para nós. Mas assim, o que tu estás a fazer não é controlar as emoções estão a controlar a ti. Se tu quando estiveres em ti puderes dar um soco na parede, ou se quando estiveres feliz puderes dar um salto, quer dizer que estás a ser controlado pela emoção. Estás a deixar-te levar literalmente pelo que sentes. Então uma coisa que acontece muito com jogadores é, principalmente tem muito tempo de carreira, é muito comum tá meio
sem vontade de jogar, porque pelo tempo, parece que é sempre a mesma rotina, sempre a mesma coisa, não tem aquele fator novidade. E uma das melhores maneiras é ele voltar ao início e entender o que levou ele a jogar pôquer, ou seja, qual foi as emoções que ele sentia lá no início. E é um bom objeto de trabalho para quem já perdeu motivação. Então, às vezes, a gente quer virar uma máquina de tipo, jogador de pôquer não pode sentir emoções. Eu acho que isso é uma formação muito ruim, na verdade, porque ele vai viver essas emoções. A diferença, eu acredito, de grandes jogadores é como ele gerencia essas emoções, como ele vive essas emoções, para que ela não atrapalhe no dia a dia. Mas saber viver essas emoções e conseguir canalizá-la de uma maneira importante, isso faz toda a diferença para o cara conseguir ter motivação, vontade, continuar jogando a longo prazo, né? Então, acredito que tem que sim ser vivido. Pô, quando toma uma bad beat, é normal você ficar puto, triste, tá tudo certo. Não é normal você quebrar as coisas, gritar, falar um monte de coisa, isso daí você consegue gerenciar. Agora, viver a emoção é algo importante que eu acredito que não deveria ser tirado do poker em contexto nenhum. É saber viver essa emoção, mas desde que ela não atrapalhe você continuar evoluindo, crescendo. Isso daí passa muito pela inteligência emocional, que com certeza é um dos pilares que qualquer jogador ali deveria se interessar mais para poder continuar evoluindo, sentindo as emoções positivas, negativas e dando um bom direcionamento para elas. Estamos quase a meio da nossa estadia aqui e o pessoal tinha em mente tirar uns dias de férias, 3 ou 4 dias de férias, para descansar um pouco antes dos torneios especiais, e eu e o Nélio decidimos ficar. Basicamente eu estou a gostar mesmo muito da rotina aqui, estou a gostar muito de acordar cedo, ir à sauna, ir à piscina, estou a gostar de trabalhar, basicamente não sinto a necessidade de tirar férias. Tal como tu disseste, eu tive férias já há pouco tempo e senti que a nossa rotina, apesar de estar a ser exigente, acho que tem sido bastante equilibrada e que não precisava de estar a parar antes das séries. Acho que estou a 100%. Acabei agora a sessão de domingo e foi um dia bastante duro porque tinha muitos torneios caros e eu tinha um dia 2 de um torneio de 1000 que estava bastante bem. É difícil as coisas não irem acumulando e quando as coisas correm mal durante algum tempo, acho que acaba por ser normal ser cada vez mais difícil de lidar. Acho que é mesmo muito importante ter algum tipo de resultado quando se está a perder há tanto tempo, porque, falando pessoalmente, é mesmo difícil eu ir buscar motivação e confiança, principalmente confiança, só ao estudo e ao trabalho e nunca ter resultados. E pronto, sabe bem ganhar um torneio ao fim de tanto tempo sem ganhar um torneio. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of